participou da comissão organizadora da Marcha do Empoderamento Crespo, 2017 a 2019, e atualmente é articuladora da Rede Cabula Vive, presidente e também presidente municipal do Movimento Negro do PDT de Salvador e aluna especial para o mestrado no pós-afro. Isso, pós-afro. Bom, como vocês viram, um currículo extenso, que para a gente é uma alegria contar com você aqui, Laís. Hoje ela vai trazer para a gente um tema muito importante, que é políticas públicas transversais. Então, assim, Laís, esse é o seu momento, o seu espaço. Mais uma vez, muito, muito obrigada por ter aceito esse convite e espero que você construa, já está construindo com a gente esse espaço e que todos possam adquirir muito conhecimento a partir do que você vai trazer aqui hoje. Obrigada. Pronto, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com todos e todas vocês. Uma boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Para mim é sempre um prazer estar em um espaço de construção política, um espaço de aprendizado. Então, eu preparei um material, né, para a gente ter uma troca aqui, né? São 45 minutos, e eu espero que seja de grande valia para vocês, que vocês consigam, que seja um instrumento, né, de empoderamento, de norteamento, para aquilo que a gente pretende, né, para aquilo que a gente quer pleitear. E é isso, podemos começar. Eu não sei quem que vai fazer a... Pronto, legal. Pronto, então vocês fizeram esse convite, né, para a gente falar sobre políticas públicas transversais. Quando foi me apresentado esse tema, eu falei, nossa, vai ser uma grande oportunidade de tocar em algumas questões sensíveis, que são, inclusive, questões que, na política, eu tenho um enfrentamento muito grande. Então, para mim também vai ser de grande valia, vai ser muito valoroso, se no final, quando no final da apresentação, vocês puderem trazer as inquietações de vocês, nessa perspectiva, né, que eu vou abordar aqui, trazendo principalmente um recorte de raça e gênero, porque é muito importante. É desafiador tratar dessas questões no âmbito da política e com as políticas públicas, né, fomentar as políticas públicas. Primeiramente, antes de iniciar essa parte mais conteudista, dizer que aqui é uma escola de candidatos, né, de candidatas, então, isso aqui é um vislumbre para o que se pretende, né, nesse lugar, nesse espaço, e dizer que perpassa pelas pessoas que vão ocupar os cargos eletivos a elaboração de políticas públicas, né? Então, a capacidade intelectual e fomentadora, ela também tem que estar aliada a esse processo político-pedagógico, né? Porque, para além da conquista dos votos, do contato com o povo, de entender as suas demandas, eu acho muito importante, eu que sou professora, então estou falando desse lugar, né, desse lugar de fala, eu que sou professora, entendo a educação como uma principal ferramenta, né, e nós estamos no Partido da Educação, né, como uma das principais ferramentas de mudança e de transformação social, né, mas para que a gente possa se engajar nesse processo, a gente precisa de conhecimento. Eu não queria que isso soasse algo academicista, né? Eu não queria que isso soasse muito universitário ou distante daquilo que a gente quer, né? Eu não, apesar de eu habitar nesse lugar de fala da universidade, da academia, eu também habito num espaço de periferia. Eu sou uma mulher negra periférica na cidade de Salvador, que é a cidade mais negra fora de África. Então, para além daquilo que eu angariei como conhecimento acadêmico, eu vivo um conhecimento de causa.
né? Então, eu sei o que é pegar um ônibus lotado, eu sei o que é ir até o SUS e não conseguir aquela consulta que se pretende. Eu sei o que é a precariedade da escola pública, enfim. Então, pode parecer um pouco chato, mas eu acho que nós que pretendemos, né? Eu vou me colocar também nesse espaço, porque eu também fui candidata a vereadora em 2020 pela minha cidade. A gente precisa também se colocar nesse processo, né? Ou se aliar a pessoas que estão dentro desse processo, para a gente tocar uma política sem muita demagogia, né? Mas uma política séria, uma política propositiva, uma política que entende das raízes dos problemas sociais, que entende de como vai se resolver aquilo. E esse entendimento ele se dá pelo conhecimento, pelo estudo, pelo debruço dessas situações que nos permeiam, né? Parece que são coisas distantes, né? O conhecimento, a intelectualidade do processo político eleitoral, mas não são. Inclusive, eles são transversais, né? Eles habitam juntos, eles são concomitantes, e a gente precisa cada vez mais internalizar isso, né? Entender o processo político de candidaturas para além de um simples processo de buscar voto, né? Ou seja, uma pessoa de além do conhecimento técnico tem conhecimento de fato. Eu não li tudo, mas daqui a pouco eu vou ler, mas eu já entendo mais ou menos o que você quis trazer aí, só pelo esse primeiro trecho aí que eu li. Então, é isso. Vamos começar, né? Então, aqui, afinal de contas, o que é transversalidade, né? O conceito, porque eu gosto, essa é a mania de professor, a gente gosta muito de ir para a etimologia das palavras, né? A gente gosta muito de ir para o cerne, né? Para o centro. A transversalidade consiste em contextualizar os conteúdos e resgatar a memória dos acontecimentos, interessando-se por suas origens, causas, consequências e significações, ampliando as possibilidades de conhecimento. Eu vou. Não, é Valtelice, você está pedindo um número, você quer o meu. Ampliando as possibilidades de conhecimento. E aqui há um ponto muito importante, porque, por exemplo, existem dois tipos de políticas públicas, né? Existem várias, mas eu vou tratar aqui de dois. As políticas públicas de reparação imediata, e aí eu vou citar, por exemplo, a política de cotas, e as políticas públicas estruturantes, que vai mexer na estrutura do problema, né? Então, a gente tem políticas imediatistas, por exemplo, para distribuição de cesta básica, distribuição de absorvente, e a gente tem as políticas que estruturantes que vão mexer na economia do país, de forma que as pessoas que habitam neste país não precisem mais de pegar uma cesta básica em um determinado lugar, né? Que elas consigam dar conta com o salário que recebem, com o salário que recebe dar conta do mínimo básico para a sobrevivência, né? Uma outra política que a gente pode citar aqui, como política pública imediatista, o programa Bolsa Família, que agora não é mais Bolsa Família, né? Bolsa Brasil, alguma coisa assim, que são políticas para remediar aquele processo ali de uma forma meio que instantânea. E aí, quando a gente vai com esse conceito de transversalidade, transversalizar é pegar esses diversos contextos que as pessoas que habitam nesse determinado espaço, e aí eu vou falar do Brasil, né, do país, eu vou fazer essa ampliação, de como esses sujeitos eles estão colocados na sociedade, por que eles estão naquela situação, qual foi o processo histórico que ocasionou aquela situação de desigualdade, de vulnerabilidade, de violência, enfim. Né? E aí a gente pode citar um dos exemplos, a população negra, né?
especificamente, porque a população negra vem de um processo pós-escravocrata, pós-colonial, e com isso é ela que majoritariamente ocupa os espaços de subalternidade, de baixo salário, de precariedade, de situação de rua, né? Então, aí eu vou trazer o conceito de Angela Davis, que raça informa classe. Classe é a maneira como a raça é vivida. E em situação de Brasil, não tem como você discutir questão de classe sem discutir questão de raça, porque eles são binômios indissociáveis, não tem como dissociar. Por quê, Laís? Porque a nossa sociedade ela é pós-colonial, porque a nossa sociedade é pós-escravocrata. Existe essa dívida histórica com essas pessoas que aqui habitam, que seus descendentes foram pessoas escravizadas, né? E aí a gente não vai muito longe, que recentemente surgiu um novo caso de uma mulher que foi encontrada em situação de escravização, né? De situação análoga ao processo escravocrata. A gente fala análoga porque, em tese, houve a abolição da escravatura, né? A escravatura não é mais um modelo econômico. O modelo econômico agora é o capitalismo, porém, existem muitos resquícios e muitas coisas que se repetem desse processo. Então, eu ia jogar um pouquinho mais para frente, mas eu já vou aproveitar o ensejo, tem algum slide meu que eu troco nesse assunto. E aí eu já vou aproveitar o ensejo, né? Que quando as pessoas elas dizem quando essas pessoas elas dizem o movimento negro é um movimento separatista, o movimento de mulheres não é uma coisa prioritária, porque a questão prioritária é a economia. E aí eu vou e volto nessa questão, porque assim, quando a gente fala de economia, a gente tem que fazer sempre a pergunta ao objeto. Pelo menos eu aprendi assim. Na faculdade, sempre faça a pergunta ao objeto, para você saber do que você está falando, com quem você está falando e que objeto é esse da sua pesquisa, né? Então, quando a gente fala dessa economia, essa economia não é algo distante, né? Não é uma mão invisível. Essa economia ela é formada por pessoas. A economia é um processo também biopsicossocial. A economia não é algo que é uma instância intocável. A economia é feita de pessoas, né? Então, quando a gente pensa dentro desse processo econômico, de reparar as pessoas, de sanar as dificuldades que elas tenham por conta do sujeito que elas são, a gente tem que trazer essas categorias, né, para a cena. E que categorias são essas, Laís? A questão de gênero, a questão de raça, a questão de sexualidade. Porque se você não transversalizar, se você tratar tudo de uma forma totalizante, a gente não vai dar conta das questões específicas da sociedade. E as questões específicas da sociedade são as questões estruturantes e estruturais, né? Como eu coloquei no áudio, no slide anterior, que depois vai ficar disponível para vocês. Agora, o conceito de transversalidade é um conceito da educação, né? A transversalidade é um conceito que a educação tornou como lei, né? Então, a transversalidade é afiançada pela LDB 9394, né? Que a LDB são as Leis da Diretrizes Básicas da Educação, tá aqui a professora Valterlícia, que é aqui da Bahia, de uma cidade aqui próxima de Salvador, Alagoinhas, né? Que pode reiterar aí depois esse processo. A transversalidade é seguida pelos PCNs, né? Que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. E dentre as temáticas que precisam ser transversalizadas na educação está ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho e consumo e pluralidade cultural. Por que raça não está aqui, Laís? Porque raça tem uma legislação específica, que é a 10.639/03, né, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino afro,
religioso cultural brasileiro. Ela tem uma legislação específica que está adenda à LDB 9394. Então, assim, quando a gente vem falar desses conceitos, né, não são meramente conceitos militantes, não é mero mimimi, né? Não é querer um protagonismo ou lutas individuais, né? Como eu já vi algumas pessoas dizendo. Então, assim, como é que é luta individual se as mulheres compõem 54% da sociedade brasileira? Né? Onde é que está esse individualismo? Né? Como é que é lutas individuais se eu moro numa capital que é 70% negra? Né? Salvador é a Roma Negra, Salvador é a capital mais negra fora de África do Brasil. Né? Então, como é que eu me refiro a essas questões? Então, assim, eu gosto muito de lei. Eu não sou uma pessoa do direito, né? Eu sou uma pessoa das ciências sociais, mas a gente também está no partido da legalidade, né? O PDT é o partido da legalidade. E, assim, todas as vezes que eu sou confrontada, eu meto lei na cara. Toma aqui lei, ó. Sabe? Porque as pessoas acham que a gente parte de um lugar do senso comum, né? Que não se há um estudo, não se há uma análise. E, assim, eu recebo muito senso comum. Toda vez que eu estou em um debate, eu pergunto para a pessoa, mas o que é que você leu para entrar nesse debate? Né? Porque eu leio isso diariamente. Inclusive, eu estou agora como aluna especial para o mestrado do Pós-Afro UFBA, né? Que é o Pós-Afro, que é o Pós-Afro mesmo, né? Que é do Centro de Estudos Afro-Orientais, que é uma pós-graduação, lato sensu, aqui de Salvador, Bahia, da Universidade Federal da Bahia, que trata especificamente das pautas, das questões raciais enquanto ciência. Enquanto ciência. Então, a gente não está falando meramente de senso comum, a gente está falando de dados. Ciência humana é ciência, né? Embora a nossa sociedade positivista, ela só considera ciências, as ciências naturais, né? E as exatas, mas ciências humanas é ciência, né? Então, quando a gente vem com todos esses dados, essas prerrogativas, essas leis, essas análises, isso tudo se dá por conta de pessoas que lá atrás, né, e que no partido tem várias, nosso partido tem uma grande representação dessas pessoas, né? Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, que foi homenageado ontem em Brasília, enfim, Caos, eu vou ficar aqui citando, vou ficar o dia todo, vou só citar as grandes celebridades, né, que passaram pelo PDT, que ajudaram a construir tudo isso que a gente hoje toma como perspectiva de luta. Né? Então, a luta, a militância, ela não está dissociada do processo da construção da política pública. Né? Então, assim, quando eu me coloco como uma mulher negra, feminista e tal, o feminismo ele não está dissociado dessa questão de leis, da ciência e tudo mais. Né? Então, pode passar. Pode passar. Aí a gente chega na transversalidade da educação para a política, né? Porque daqui a pouco eu vou ler todos os comentários, que eu sei que são comentários maravilhosos. A gente chega, então, a gente pega a transversalidade, que a educação já está lá trabalhando muito bem na educação básica, sabe? E ela está muito bem e há muitos anos ambientada dentro desse processo transversal. De que maneira? A gente tem, né, as disciplinas do currículo básico, português, matemática, ciência, sociologia, filosofia, e transversalmente a gente vai tratar daqueles conceitos lá do slide anterior, que é saúde, ética, meio ambiente, sexualidade, né, que depois foi bem deturpado, né, principalmente por um governo aí, que a gente não vai citar, porque vem ao caso, mas a gente não vai, né, entrar nessas energias agora, para a gente entender de como, por exemplo, tratar da sexualidade nas salas de aula faz com que crianças e adolescentes identifiquem abusos. Né? Então, da importância de você conhecer seu corpo, dos direitos reprodutivos, a questão do aborto, das consequências, tudo isso está lá, né? Dentro desses temas transversais, que a ciência pode pegar, que a sociologia pode transversalizar, que a matemática, a professora de português, enfim. Né? E aí a gente traz esse conceito para a política, né? Porque
as políticas públicas, cada vez mais, elas precisam se transversalizar, entender desses sujeitos sociais dentro das suas especificidades, dentro das suas singularidades, e também entendendo esse processo histórico desse sujeito. Né? Por que, que ele está ali naquela situação de rua? Por que, que ele está ali naquela situação de que não tem acesso a um exame básico? Né? Por que, que ele está naquela situação de saneamento básico? E aí, mais para frente, quando eu for falar do SUS e do SUS, a gente vai entender como tudo isso está em conjunto. Então, chegamos na política, né? A proposta das políticas transversais tem sido definida como uma nova maneira de abordar problemas sociais, superando a segmentação e desarticulação, com a qual são usualmente elaboradas e implementadas as políticas públicas, fracionando em diferentes setores. Campos 2007, pode passar. E aí, né, o que é que a gente traz aqui, né, como uma grande questão? As políticas públicas, elas não podem caminhar sozinhas, né? Elas não são, por exemplo, a educação, ela tem que caminhar com o SUS, que tem que caminhar com o SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social, tem que caminhar com o meio ambiente, tem que caminhar com infraestrutura, né? Então, as políticas públicas, elas não podem trabalhar em forma de uma ilha isolada, né? Elas não podem ter uma comunicação, elas não podem ser simplesmente uma autarquia, né? Elas têm que se comunicar entre si. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem básico. Às vezes, o problema de uma criança numa sala de aula, da dificuldade do seu ensino-aprendizado, é porque ela está comendo mal. Né? E se ela está comendo mal, isso revela um estado de vulnerabilidade social. E se ela está em vulnerabilidade social, nós temos uma política pública que é o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é um sistema de transferência de renda, né, e de garantias de direitos socioassistenciais. Não é? Então, se a criança não está comendo direito, ela pode estar com um problema de dentição. Né? E aí, o posto do bairro dela está tendo dentista, né? Então, há uma série de situações. Ela pode estar com a criança em déficit de aprendizado, ela pode ser neurotípica. E aí, como é que está o CAPS da região, né? Que são os Centros de Atenção Psicossocial desse lugar, né? Essa criança, ela pode estar vivendo um ambiente de violência doméstica. Então, como é que estão as políticas públicas em relação às mulheres em situação de violência? Então, percebam que é uma rede. As políticas públicas, elas não estão dissociadas uma das outras. Né? E assim, por exemplo, Carla Cottirini, que é uma intelectual nossa aqui da Bahia, responsável pelo que é interseccionalidade, que conversa muito com o tema transversalidade da coleção Feminismos Plurais da filósofa Djamila Ribeiro. Ela, por exemplo, ela traz um exemplo que eu nunca tinha parado para pensar daquela forma, né? Não sei se na cidade de vocês teve uma situação de microcefalia, né, de crianças provenientes de um processo de que as mães tiveram dengue, né? E aí ela traz muito bem essa questão, né? Ela fala assim, essas mães não tiveram microcefalia, essas crianças que essas mães pariram, elas não tiveram microcefalia apenas por causa do mosquito, mas porque são pobres, vivem em lugares onde o saneamento básico é precário, onde se não há um combate ao mosquito da dengue eficaz, contraíram a dengue, que levou à microcefalia. Né? Então, ela trouxe um conceito de classe aí.
para dentro dessa questão, né? A mesma coisa quando se tem enchentes e que tudo destrói, que a gente bota única e exclusivamente, né? O discurso é bem a natureza e não leva em consideração as mudanças climáticas que nós provocamos e também as questões de infraestrutura, principalmente dos bairros nobres, porque se a gente for olhar, quem morre nos desastres que chamam de naturais é a população negra, é a população periférica, é a população pobre. Né? A gente não vai ver um condomínio de Alphaville atingido pelas enchentes. Né? Enfim, então existe uma questão aí de classe recortada, né, e que a gente precisa transversalizar. Então, políticas públicas universalizantes. O que é que eu trago de como esse conceito de universalizantes? Porque, por exemplo, eu coloquei até aí, né, na mini bio que eu fui coordenadora de um CRAS, né, que é um Centro de Referência à Assistência Social. O CRAS, ele trabalha prioritariamente com os serviços socioassistenciais garantidos por lei, né? Para além da transferência de renda, o direito ao passe livre, o direito ao auxílio moradia, o direito ao auxílio enxoval, enfim, né? Para todas aí para reparar essas situações de vulnerabilidade. Então, assim, quando eu cheguei na assistência social, tinha um discurso assim que a assistência social está para todos e todas, né? Tipo assim, aí eu fico assim, mas quem é esse todos e todas, não é? Eu faço sempre a pergunta ao objeto. E aí, quando eu faço essa pergunta ao objeto, quem são esses todos e todas, né? E aí, ao longo dessa minha trajetória no Centro de Referência Ciência Social, eu defini esse todos e todas, né? O público majoritário da ciência social são mulheres negras, chefes de família monoparentais. Então, esse todos e todas tem uma especificidade. E se eu consigo catalogar que o público majoritário de um centro de referência, dos centros de referências, são mulheres negras, chefes de família monoparentais, eu tenho que criar políticas públicas que atendam às especificidades dessas mulheres negras, chefes de família monoparentais. Né? Então, toda uma interseccionalidade. Então, esse todos e todas, será que uma pessoa que mora no bairro Nobre vai precisar de assistência social, vai precisar de um CRAS? Quantas pessoas brancas entram no CRAS? Né? Em relação a gênero, quantas homens e mulheres adentram no CRAS? Né? E aí, a gente precisa dizer que as mulheres negras são a base da pirâmide social. E se elas são a base da pirâmide social, logo elas estarão em maior situação de vulnerabilidade. E se elas estão em maior situação de vulnerabilidade, por uma questão lógica, minha cachorra está latindo. Aurora, você não foi chamada a participar, Aurora. Fica na tua aí. E aí, quando a gente diz que essa mulher negra ela é a base da pirâmide social e que, portanto, ela é a mais vulnerável, por uma questão óbvia, ela que é a que mais vai precisar e mais vai adentrar e vai precisar dos serviços assistenciais e vai precisar dos CRAs e das transferências de renda. Né? Então, essa política pública tem que atender a essas especificidades dessas mulheres negras, que são sujeitos de direitos e que têm pautas específicas por serem quem são. Né? Então, por exemplo, a gente não pode admitir um SUAS e centro de referências sociais que não dialoguem no combate ao racismo. Não tem como. Né? Porque, inclusive, essa mulher que é dentro do centro de referência, ela pode estar na situação de vulnerabilidade justamente porque ela está passando por uma questão racial, que não foi identificada, que não foi transversalizada. Né? Então, as políticas públicas são universalizantes, mas a gente tem que sair desse lugar de universalizantes e começar a perguntar, começar a fazer estudo. Por exemplo, no Amazonas, que tem toda essa situação indígena, ali vai ter outras especificidades que a gente nem sonha saber, porque não é o nosso lugar de fala.
né? Só convivendo lá, só dialogando com essas pessoas que a gente vai entender. Então, por exemplo, uma política pública general que não atenda às especificidades do Amazonas, no Amazonas talvez se tendencie ao fracasso, talvez uma política pública que aqui dê muito certo em Salvador, Bahia, talvez no Rio Grande do Sul seja irrelevante, né? Então, a gente precisa entender, né, desses processos. Então, a gente tem que atender as especificidades, a gente tem que sempre fazer essa pergunta, quem são esses todos e todas? A articulação tem que ser sempre rede intersetorial, né? Articulação entre as instituições e setores. É isso que é transversalizar. Então, os ministérios se comunicando, né? O Ministério da... Eu nem sei mais como é que está o Ministério, que muda tanto, né? O Ministério da Economia, com o Ministério dos Direitos Humanos, enfim, né? A gente tem que ter sempre isso em mente, né? E o papel das pessoas que vão buscar os cargos eletivos é traçar esse diálogo. Entender quem são esses sujeitos, né, que demandam as suas trajetórias de vidas multidimensionais, e partir da intersetorialidade, né, que facilita a aproximação de interlocutores que não se interagiriam, mas que tem que passar a se interagir. Né? Sair um pouco daquela questão do eu sozinho, eu aqui me basto, eu a educação aqui, eu diretora da escola me basto. Né? Não preciso dialogar com o CRAS, eu não preciso dialogar com o postinho, enfim. Então, a transversalidade vem nesse conceito, pode passar. As categorias de raça, gênero e sexualidade para a elaboração de políticas públicas, né? Então, para além de um dever militante, né? O movimento negro, a raça com seu movimento negro, a categoria de gênero com seu movimento feminista, a categoria sexualidade com o seu movimento LGBTQIA+, os movimentos despertam na sociedade o debate e esse debate geram processos eleitorais, e esses processos eleitorais geram candidatos e candidatas que serão responsáveis por fomentar políticas públicas que correspondam a essa militância. Né? Então, uma coisa não está dissociada da outra. Né? Não tem como separar. Então, assim, quando a gente fala de um dever militante, a gente não está falando apenas de uma questão de pautas individuais ou um mimimi, né? Como fala, isso aí é mimimi. A gente está falando de categorias, né? Que são de análises, que eu chamo de categorias analíticas, né? Porque, por exemplo, se eu quero estudar um determinado território, eu vou precisar de categorias para fazer esse diagnóstico socioterritorial. Né? Então, aí, esses conceitos de raça, gênero e sexualidade também são conceitos científicos. Não são apenas conceitos militantes. Eles geram dever militante, mas não é apenas isso. E uma coisa não se exclui da outra. Porque, assim, uma das principais questões do colonialismo, né, desse pensamento colonial, é de você pensar o mundo de uma forma muito cartesiana, dicotômica, bem e mal, antagônico. Ou é o bem ou é o mal. Né? Ou é isso ou é aquilo. Né? Então, essa forma de a gente analisar tudo de maneira dicotômica corrompe a gente. Né? E aí faz com que a gente não consiga chegar na raiz dos problemas, porque eu estou vendo tudo muito aqui, ó, superficial, general. Então, assim, eu sou homem, você é mulher, sabe? Não tenho nada a ver com seus problemas. Eu sou hétero e você é LGBTQIA+, eu não tenho nada a ver, sabe? E assim, e a gente sabe que existe o status quo, né? A gente sabe que são as identidades do status quo e que são aceitas e que não precisam se afirmar, né? E que talvez nem precise de política pública. Né? Então, é muito sintomático viver numa sociedade que, por exemplo, separa a economia do Brasil das questões de raça, gênero e sexualidade. Né? Então, para que você vai fazer economia para quem? Eu fico me perguntando, sabe?
E, assim, para mim é uma questão óbvia. Mas, assim, eu tenho que sair disso também, driblar isso, porque o que para mim não é óbvio, ainda não está óbvio para muitas pessoas, né? E a gente tem que lidar com o óbvio o tempo inteiro. Né? Às vezes eu me abstenho, mas eu fico assim, gente, isso é tão óbvio. Eu chego a dar risada, mas enfim, né? Porque, por exemplo, o racismo e o patriarcado, eles são estruturantes do sistema capitalista, né? O sistema capitalista ele não tem como se sustentar como um tal dentro de um sistema que promove desigualdade e grande concentração de renda, se ele não gerar certos crivos de ascensão social. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar todo um sistema ideológico para fazer com que essas pessoas aqui específicas, que não são as escolhidas do status quo, não avancem. Então, quando a gente fala de economia, que economia é essa que nós estamos falando? E aí o Silvio Almeida, que também faz parte da coleção Feminismos Plurais, da filósofa Djamila Ribeiro, no seu livro O que é Racismo Estrutural, ele vai dizer os produtos da cesta básica que são consumidos majoritariamente pela população pobre são os produtos que têm a maior incidência de impostos. E como lá na frente, lá atrás, eu disse que raça informa classe, as pessoas mais pobres do Brasil são negras. Não é? Então, foi percebido também, feito um estudo, né, de Silvia Almeida, que os produtos mais consumidos pelas mulheres negras são os que têm maior incidência de impostos. Em contrapartida, recentemente, o atual presidente da República isentou impostos para importação de jet ski. E compra jet ski no Brasil ou fora. Não é? A gente, e o nosso presidenciável, Ciro Gomes, trata muito bem dessa questão também, né? Da taxação das grandes fortunas. E a gente não teria como salmão, perfeito. Quem que come salmão? Né? Eu como feijão arroz. E aí, será que a gente não poderia pensar em um tipo de política pública onde esses impostos fossem isentados ou mais baixos? Sendo que são justamente esses produtos que são consumidos pela classe que menos ganha no país? Então, não são dissociados esses conceitos, né? Quando a gente fala de uma economia, a gente tem que tratar de todas essas categorias, né? E de como, e não é separar, muito pelo contrário, é de ajudar a caminhar. Né? Engana-se quem pensam que trazer raça para o centro do debate, trazer gênero para o centro do debate, trazer sexualidade. Nós somos o país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo. Que a expectativa de uma pessoa trans e travesti é de 33 anos. Que as pessoas trans e travestis, elas não são aceitas no mercado de trabalho e ela tem que estar na prostituição. E se eu não tenho um tipo de economia que possa reparar essas pessoas trans e travesti, que tipo de economia e para quem eu estou fomentando essa economia? Não é? Aliás, ainda digo mais, a questão da PEC 95, que é a PEC do teto de gastos, né? Onde o Michel Temer congelou os gastos por não sei quantos mil anos, inclusive o próximo presidente da República, que né, a gente luta para que seja Ciro Gomes, tem essa responsabilidade da revogação do teto de gastos. E isso implica diretamente nos grupos marginalizados, né? Que botaram como que são desse curso de transversalidade, os grupos marginalizados. Porque se você não tem dinheiro, né, você está com teto de gastos, você só pode gastar isso aqui. Aí isso aqui impactou na educação, isso aqui impactou no SUS, isso aqui impactou no SUAS. Política pública para pobre, gente. Política pobre para pessoa periférica. Política pública para pessoa negra. Política pública para mulher. Nós somos nós somos também o quinto que mais mata mulheres no mundo por ser mulheres. Nós somos o quinto país feminicida.
né? E as pessoas acham que as mulheres só querem entrar na política porque elas são mulheres, né? Ah, eu sou mulher, que lindo, eu vou entrar aqui. Não, povos indígenas, que, aliás, nosso partido tem grande representação, né? Eu não sou uma pessoa indígena, então eu jamais vou saber o que é que essas pessoas passam, né? E para que elas possam tocar as políticas públicas, elas têm que fazer parte do processo, né? É um tanto óbvio. E aí vem uma pessoa, não, a pauta indígena é depois, porque primeiro é economia. Sim, e as pessoas indígenas não comem, não é? Não trabalham, não é? Sabe? Eu não consigo entender por que faz essa separação tão cartesiana, tão binária, né? Tão grosseira, ignorante. Não é? É como se esse todo não fosse formado por esses vários sujeitos de especificidades. Nós somos um processo biopsicossocial, né? Não tem como separar, não é dissociado. Mas a gente tem uma educação colonizante, né? Que faz com que o nosso cérebro só trabalhe dessa forma, né? Ou é homem ou é mulher. Não é isso? Se for uma pessoa trans, não é pessoa. Enfim, pode passar. E aí eu gosto muito sim, racismo estrutural dos povos indígenas. Sim, perfeito. Perfeito. E aí eu gosto muito desse conceito da Angela Davis, que ela traz, eu vou trazer até a citação, que devemos lutar não somente para trazer pessoas negras, e aí eu vou estender esse negras a mulheres, a pessoas indígenas, pessoas LGBTQIA+, vão ampliar aí a fala de Angela Davis, a esfera do poder, mas garantir que essas pessoas vão romper com os espaços de poder e não simplesmente se encaixar nos espaços. Então, os projetos políticos transversais, eles precisam estar aliados a um projeto político de emancipação. Como a Duda Salabé falou ontem, não basta ser mulher, porque se bastar só ser mulher, tá tudo bem a Damares lá no Ministério dos Direitos Humanos, tá tudo bem votar em Fernando Holliday, que todo dia ataca as cotas, a política de cotas raciais. Tá tudo bem aquele Sérgio Camargo na Fundação Palmares. Então, não é um discurso esvaziante, né? E podem reparar, quem mais esvazeia esses discursos são as pessoas que, de alguma forma, estão localizadas no status quo da sociedade. Né? Não tem para onde correr, não tem para onde correr. Então, eu gostei essa citação, né? Porque a gente está falando de uma escola de candidatos, né? E a gente está falando de poder. E fazer políticas públicas implica em nós estarmos eleitos e eleitas. Não é dissociado. Né? Então, quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de quem também a gente vota. Né? Então, não está dissociado. Pode passar. Aí eu já falei, né? Os conceitos binários de pensamento famigerado. Esses movimentos são para dividir. Né? Não, muito pelo contrário, gente. Esses movimentos são de completude. É ele que vai trazer as especificidades necessárias para os projetos políticos e de políticas públicas. Então, a transversalidade se completa, indo às raízes dos problemas históricos e estruturais, né? Esse é o conceito. Não se atentar de como as questões raciais e de gênero e sexualidade provocam as desigualdades é manter o mesmo modelo econômico e de status quo, né? Então, assim, não existe capitalismo sem racismo, não existe capitalismo sem misoginia, machismo e patriarcado. E assim, uma coisa que eu vou pedir, que eu gostaria de colocar, né? Porque a gente está numa escola de candidatos, aí eu pensei nisso, é de que, por exemplo, todo mundo, geralmente as pessoas que são candidatas pelo voto de opinião e que lutam por essas pautas, né? Que são pautas de minorias, mas minorias políticas, né? Marginalizadas, que não pertencem ao status quo, elas vão ser o tempo todo provocadas e implicadas a abandonar esse discurso. E aí eu vou trazer uma experiência muito própria de que não, se algum candidato ou candidata estiver aqui, né, pretende candidato, forem de alguma dessas pautas, né, forem tocar essas eleições, não comprem esse discurso, não comprem. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade ela é plural, ela é diversa, e tenho absoluta certeza
que muitas pessoas vão se identificar com você e vão votar em você justamente pelo aquilo que você defende. E ainda digo mais, tem muita gente que vai amar ter a oportunidade de votar em você pelas pautas que você defende, porque ela anseiou isso a vida toda. Então, quando vocês estiverem dentro desse processo, se aqui, né, alguém tiver dentro desse processo, esse feminismo vai atrapalhar você, não desista. É aí que vocês estarão no caminho certo. Entendem? Porque sempre vai ter. A nossa sociedade, ela é plural, ela não é universalizante, não é todo mundo igual. Não é? E sempre vão ter as pessoas vão se convergir, elas vão se achar, elas vão se encontrar. E esse encontro desses grupos é que vai formando a sociedade nesse grande todo que é a sociedade brasileira. Tá? Então, não se afaste do seu público, tá? E do seu nicho de situação por ideias rasas, totalizadoras e universalizantes. Né? Se você tem esse nicho, trabalha nesse nicho. Seu nicho é pessoas em situação de rua, continue. Pessoas em situação de rua não votam, mas um dia elas vão votar, porque o seu trabalho é de emancipar elas. Se você ficar achando que pessoas de situação de rua não votam, e por isso você não vai militar pelas pessoas de situação de rua, e você não vai tocar nisso no seu processo eleitoral, então por que você está na política? Por que você está candidato ou candidata? Não faz o menor sentido, né? Então, se tiver alguém aqui dentro desse processo de uma campanha ideológica, de uma campanha voto de opinião, né? Que chamam assim, voto de opinião, não se afastem desses ideais. Não se afastem. Enfrentem esses ideais. Pode passar. Aí eu vou falar um pouco do SUS, né? E do SUS, Sistema Único de Saúde, né? Que, por exemplo, o Sistema Único de Saúde ele é universal, né? Ele é único. A gente sabe. Mas o SUS ele está em constante evolução. E aí, por exemplo, o SUS ele tem um curso na sua plataforma UnaSUS específico para a população negra, porque a população negra tem especificidades. É a população negra que sofre com anemia falciforme, ela é maior índice de diabetes e pressão alta, porque se eu digo, Laís, estou dizendo que raça informa classe, eu vou dizer que a situação de pressão alta dessa pessoa está ligada à sua precariedade da vida. E que se ela está enfrentando problemas de desemprego, insalubridade, péssima moradia, péssimo saneamento básico, isso vai implicar diretamente na sua saúde. Então, não adianta o SUS tratar apenas dos sintomas, ele tem que tratar da causa. E aí, esse SUS, ele tem que dialogar com o seu território. Né? O SUAS, da mesma forma, como eu já falei, que é um outro sistema. Né? Se eu... às vezes, essa mulher que chega até o CRAS numa situação de vulnerabilidade social, muitas das vezes, ela pode estar dentro de uma relação abusiva, cerceada dos seus direitos, sem poder trabalhar, sustentada por esse chefe de família masculino, que cerceia ela, né, das suas questões básicas de sobrevivência, né? Então, o SUS ele precisa entender que o maior índice de mioma no Brasil é de mulheres negras, e as mulheres negras são as que descobrem mioma mais cedo. Então, a gente tem que ter um sistema de preventivo que faça um preventivo de uma forma mais regular em relação a essas mulheres, para que elas possam descobrir esse mioma mais cedo, possam se tratar e possam ter seus direitos reprodutivos preservados. A gente precisa ter uma medicação específica para a população negra, entendendo que ela tem especificidades. Então, de buscar essa medicação aliada a todo esse processo que ela tem. Né? Pode passar, eu acho que esse é o último slide, eu vou abrir aí está meu contato, meu WhatsApp, meu Instagram, Facebook, Twitter, e muito obrigada, e agora eu quero ouvir vocês, porque eu preciso ouvir vocês.
eu vou fazer, primeiramente, uma rodada de... Eu não sei se Letícia quer falar alguma coisa dos mediadores. Eu vou passar para os mediadores, vou devolver a palavra para os mediadores, e aí a gente dá continuidade. Gosto assim dessa proatividade. Que delícia te ouvir, que empoderador, que importante. Muito obrigada, Laís, pela troca, pelas informações tão contundentes que você trouxe aqui, tão objetivas, tão necessárias e tão urgentes. A gente sabe que essa caminhada, esse processo de construir, né, a política brasileira hoje é um desafio imenso. E quando você traz as políticas públicas transversais, a gente vê o quanto que já passou da hora de se tornar urgente e prioritário. Então, ter candidatos aqui conscientes dessa estrutura e desse compromisso é muito importante. Então, mais uma vez, agradecer pela fala, pelas contribuições. Aqui no nosso chat foi uma interação das pessoas concordando com o que você trouxe de informações, elogiando, né? Achei muito importante a questão do nosso companheiro Cláudio Latorraca que trouxe, né? Que a transversalidade significa ver o todo e sabendo que o todo pode modificar ponto específico e vice-versa, mas também trouxe algumas coisas, né? Que a transversalidade também está ligada ao desenvolvimento de empatia, né? Da visão de mundo, e que o ponto de vista precisa ser transformador, né? Então, a gente tem várias contribuições aqui, as pessoas te parabenizando. Também nós tivemos a nossa querida companheira Ruth, que falou um pouquinho da importância, né, que comentou, enquanto você falava, a questão do racismo estrutural dos povos indígenas também, que vivem essa desigualdade, que vivem também essas violências na pele. E dentro desse processo, acho que o que fica de uma lição muito importante para a gente é esse olhar que a gente precisa ter daqui para frente. Não tem como mais a gente construir políticas que elas não vão atender a todo mundo, né? Foi como você bem pontuou os dados, os números, a gente sabe que a população negra, por exemplo, é mais de 50% da população. E que são essas pessoas que construíram o nosso país, que movimentam o nosso país, que fazem política, inclusive, mas que não estão e não têm esse desafio de estar nos espaços de poderes, principalmente quando se fala de política, né? E aí, quando a gente fala da política partidária, que a gente tem esse compromisso, principalmente de um partido como o nosso, PDT, que vem aí com esse legado potente de Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Carlos Alberto Caol, enfim, tantas outras figuras que constroem, que fazem, Laís, tem a Gleides também, Mulheres Negras Empoderadas, a Neudes, que também é presidente da nossa estadual de São Paulo. Então, assim, são pessoas que estão construindo o nosso partido e que a gente precisa ter esse compromisso, né? Dessa construção de uma política pública que, de fato, atenda os grupos minoritários, desculpa, né, a partir desse acesso a direitos, né? E, enfim, a gente aprendeu muito, eu com certeza saí maior do que eu entrei desse seminário, dessa palestra, agradeço a oportunidade. E aqui a gente já está tendo o nosso período de inscrição, quem quiser, né, a Ruth já levantou a mãozinha aqui, os próximos que quiserem falar, fazer uma contribuição, a gente tem um tempinho aí de 22 minutos para poder fazer essa troca. E aí também, Laís, você fica à vontade para construir para construir também, coordenar aqui essa parte das falas da forma que você se sente mais confortável, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Perfeito, muito obrigada a vocês também. Oi, Ruth. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite aí, a nossa palestrante de hoje. Vocês estão ouvindo, né? Perfeito. Perfeito. É que saiu um negócio. Parece uma mensaginha aqui, eu ver o que é isso. E também eu quero cumprimentar a Gleide Sodré, que no início eu estava com o celular, gente. Se tem uma coisa que eu não gosto, é assistir a aula com celular, ou né, como uma palestra de hoje, e não deu para eu cumprimentá-los, né? A Gleides citou meu nome, boa noite, Gleides, não sei onde ela está, é que eu estava com o celular, depois eu entrei novamente, tá bom, gente? Então, boa noite a todos, e em especial a nossa palestrante aí. Como fala o seu nome aí, Laís? É Laís, isso mesmo. Mesmo, né? É melhor falar, né? Ó, Laís, um nome bonito, né? Ô, Laís, quando falou em transversalidade, eu já pensei na área da educação, no qual você colocou, né? A LDB traz a transversalidade, e o tempo assim, que eu passei na educação, né? Que eu me aposentei como professora de ensino, e é um tema realmente muito comentado, né? Enfim, a gente trabalha, né?
né, a transversalidade, português, com, né, esse tema, né, ética, a saúde, a sexualidade, talvez até numa área respectiva, tipo, igual você citou, né, biologia, ciência, também posso trabalhar português, né, na área de português, trabalhar o texto, achei muito legal. Agora, o mais interessante é que eu nunca ouvi falar, aí que tá, da transversalidade política, menina. Então, para mim, foi um grande assim aprendizado, né? Porque quando você fala em transversalidade política, eu não tinha muita ideia. Eu me reportava, você sabe o que é isso, né? Ao conhecimento que eu tinha da área da educação. Olha, foi por isso que eu fiz esse link. Não, foi genial, foi ótimo. E ainda eu vou degustar isso aí, porque, né, seu caso, talvez eu pretenda, né, ser candidata, porque a gente fica com aquela ideia fixa, então eu queria até ver que você me indica algo, leitura aí, para se aprofundar um pouquinho, nem tanto quanto você, mas para estar estudando. Sou leiga nessa parte quando fala transversalidade política, uma coisa muito linda, eu só tenho que agradecer, porque a gente só pensa no nosso caso, tudo bem, a gente vai, né, gosto de política, vivo na política, mas a ideia que a gente tem é saúde. A única coisa é política pública, saúde, educação, habitação. Até marquei. Saúde, educação, habitação, não é? Essa é a ideia que a maioria tem, não sei se isso é, até pergunto para você. É uma transversalidade, mas de que forma? Porque a gente pensa na transversalidade nisso. Quer dizer, não usava esse termo, você entendeu? A minha cabeça está saúde, educação, habitação. Também pode-se falar que é uma transversalidade? Eu faço até uma pergunta, para você ter uma ideia, fiz até uma confusão, porque eu nunca ouvi falar transversalidade política, minha linda. Então, parabéns, obrigada. Vou até me aprofundar, viu? Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Perfeito. Por exemplo, quando a gente fala mesmo saúde, educação, habitação, por exemplo, quando a gente fala de habitação, a gente tem que se atentar às especificidades, né, do lugar onde a gente vai colocar essa política pública de habitação, né, que não pode ser uma política pública, não pode ser uma política pública generalizante. Por exemplo, tem pessoas em situação por exemplo, de moradia precária, que precisa do programa habitacional, e nessa família tem uma pessoa que é cadeirante. Então, a gente tem que pensar uma habitação que leve em consideração essa família que tem esse cadeirante. A gente tem que pensar em uma habitação que leve em consideração que tem uma pessoa com deficiência visual. Né? Então, não tem como construir, por exemplo, um condomínio habitacional sem um piso tátil, né? Sem que a pessoa que usa uma cadeira de rodas ela possa ter o direito dela de ir e vir preservado. Né? Então, na educação, por exemplo, a gente pode transversalizar com várias situações. Inclusive, por exemplo, aqui em Salvador, a gente é muito atravessado pelo racismo e pela intolerância religiosa, que eu chamo de racismo religioso, porque nós somos uma cidade também candomblessista. Então, a gente precisa de uma educação que, nas salas de aula, esses temas estejam tocados. E a gente precisa afiançar isso em política pública, porque se não for pela política pública, isso nunca vai ser implementado. Transformar em política pública e lutar pela implementação, porque ainda tem isso, né? No Brasil é assim, cria a lei e depois da lei criada, a gente fica lutando para poder implementar a lei, fazer com que a lei seja efetiva, né? E, além disso, é como eu falei, né? A educação precisa dialogar com o SUAS, que precisa dialogar com o SUS, elas não podem caminhar soltas, elas têm que caminhar juntas, porque um problema pode estar sendo ocasionado por um outro problema. Às vezes, o problema de rinite que a criança está tendo é porque ela tem uma moradia péssima, muito mofo na casa. Então, automaticamente, ela vai precisar de um programa habitacional.
está inscrito em um programa habitacional para ter uma moradia de qualidade. Porque se não for assim, o SUS não vai dar conta dessa rinite nunca. Né? Então, é sobre isso. Obrigada, Thaís. Mais alguém levantou a mão? Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que a Moema escreveu, né? Roberto Martins. Isso. Antes do senhor Roberto falar, a gente teve uma pergunta aqui no chat, Laís, pela nossa companheira Moema, né? Onde ela traz assim: como tem percebido a insuficiente transversalidade dos poderes legislativo e judiciário? Relate experiência ou aponte soluções. Você repete para mim a pergunta? Sim, a pergunta é a seguinte: como tem percebido a insuficiente transversalidade nos poderes legislativo e judiciário? Relate experiência ou aponte soluções. Essa foi da nossa companheira Moema. Pronto. A gente carece de representatividade, né? Mas naquela questão lá que eu falei, não é uma representatividade vazia. Não é basta apenas ter mulheres, basta apenas ter pessoas negras, basta apenas ter pessoas indígenas, LGBTQIA+. Então, um dos pontos é eleger pessoas que tenham as especificidades. Uma das soluções, né, é eleger pessoas que têm essas especificidades. Não, que atendam essas especificidades e que tenham estas como suas bandeiras de luta. Porque só assim a gente pode ter uma garantia mínima social que, quando essa pessoa chegar no espaço de poder, ela vai lutar por essas políticas públicas. Né? Porque eu não posso esperar que um belo dia um homem branco, cis hétero, deputado federal, ele pense no conceito de pobreza menstrual. Porque ele nem menstrua. Não é? Então, a gente precisa garantir mulheres que entendam o que é esse conceito e demais outros, né, que são essas pautas, para estar dentro desse processo. Né? E com isso se faz como, Laís? E com organização, através de momentos como esse, através da política, através do partido político, né? Porque o partido político é o cerne de tudo. É ele que elege e é ele que vai eleger representantes que vão fazer essas políticas públicas. Né? Então, uma das soluções. Em relação ao judiciário, a mesma coisa. Primeiro que a gente precisa de um processo transformador muito grande para fazer com que, educacional muito grande, para fazer com que os nossos alcancem o sistema de justiça, né? E passem a ocupar esses espaços e possam, a partir da ocupação desses espaços, reformular o que precisa avançar, né? Porque nosso sistema jurídico ainda é muito colonial. Exato, o direito produto das classes dominantes ainda é muito colonial, né? O próprio direito, ele parte de uma perspectiva da manutenção e da proteção da sociedade privada, né, dos direitos da sociedade privada, de quem pode pagar pelo direito. Né? O direito no Brasil, ele surge muito nessa perspectiva. Então, a gente precisa ter, por exemplo, advogados e advogadas antirracistas, né? Advogadas feministas. Né? Então, só assim que a gente vai conseguir, e aquilo que eu falei, né? O processo político de militância, ele não se dissocia do processo político eleitoral e não se distancia do processo intelectual, né? Eles são uma roda viva, né? Eles precisam caminhar juntos. Não sei se eu respondi, mas é isso. E tudo perpassa pela educação, né? A gente precisa fortalecer essa educação que está aí, né? Uma educação libertadora, à luz de Paulo Freire, né? Uma educação que emancipe a classe trabalhadora, para falar do trabalhismo, né? Enfim. É isso. Obrigada. Agora, Robertão, fique à vontade. Tá, liga o microfone. Oi, boa noite. Pronto.
Eu sou o Roberto Ribeiro. Parabéns, doutora Laís, pela palestra excelentíssima. Obrigada. Concordo que quando eu fiz até algumas anotações, não vou fazer uma pergunta, mas vou fazer uma discorrência um pouco do que eu vi, né? Eu acho que as políticas públicas têm que ser bem estruturadas e têm que ser políticas de estados, né? Mesmo nós Política de Estado. propondo propostas para o governo para que sejam elaboradas essas políticas públicas. Mas tem que ser políticas de estados e interligadas em redes, fazendo faces com outras secretarias e que tenham dinheiro para isso, não só uma secretaria figurativa. Perfeito. Né? Que são políticas para idosos, política para negros, mulheres também. Né? Nós temos exemplos aí da questão do Estatuto da Igualdade Racial, das cotas, das ações afirmativas, e que lutamos muitos e muitos anos por isso, e formulamos políticas públicas. Algumas dessas políticas hoje são políticas de estados, né? Embora nós estamos ainda lutando para manter essas políticas firmes e fincadas, né, nesse pedestal. Então, era isso praticamente que eu queria dizer. Eu acho que realmente essa questão tem que se estruturar as políticas públicas, tem que ser política de Estado, mesmo elas sendo formuladas da sociedade civil para o Estado e que sejam interligadas, porque se elas não estiverem associadas às outras secretarias, aos outros setores, elas correm o risco de também não seguir em frente, né? Então, eu acho que é muito importante. Então, parabéns pela palestra, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Pronto, você tocou, Roberto Martins, num ponto importantíssimo. A gente precisa transformar as nossas políticas públicas transversais em políticas de Estado, né? Afiançar no Estado, como o SUS, como a educação, como o SUAS, porque senão os governos eles são transitórios. Então pode vir um governo e ter um outro entendimento sobre aquela política pública e aí eliminar aquela política pública, né? Então, isso que você falou foi muito bem colocado, muito bem lembrado. Obrigada a você também. Mais alguém? Não. Bom, foi tão produtivo o papo que muitas coisas também foram muito bem absorvidas e já que eu percebi pelos comentários, né? Eu acho que, Laís, foi muito importante ter recebido você aqui. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de construir esse espaço, esse momento. Parabéns pela trajetória, parabéns pela mulher potente, inspiradora que você é, porque figuras como você inspiram gerações como a minha, inspira vidas como as nossas que estão aqui. Eu acho que isso é muito importante. Quero agradecer mais uma vez por ter topado, por ter estado aqui com a gente. Agradecer toda a organização da Fundação Leonel Brizola por promover aqui para a gente esse encontro tão empoderador e tão importante para os nossos futuros candidatos e assessores, e principalmente ao Jean também, que fica nessa parte aí dos bastidores construindo, contribuindo com a gente. Agradecer a todos e todas que estiveram aqui com a gente, que acompanharam essa conversa de hoje, essa troca de ideias, de conhecimento. E eu acho que agora, de fato, é só a gente não só pegar essa teoria, mas pensar em como aplicar isso na prática, porque a gente está precisando muito disso, de ação. E eu tenho certeza que, para todos que estão aqui desse partido, né, o Partido Trabalhista, que tem uma luta tão grande com foco na educação, que tem uma representação importante de diversidade, da negritude, de mulheres, através dos seus movimentos, que a gente consiga contemplar e consiga, sim, trabalhar e ser, quem sabe, um partido referência em políticas públicas transversais, porque a gente está precisando disso. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pela troca,
E se você quiser fazer uma fala final, fique à vontade. Pronto. Eu que agradeço, né, esse tempinho que vocês destinaram. Eu espero que tenha tocado aí no coração e na mente de vocês. Estou à disposição sempre nas minhas redes sociais, @LaísNeres. Meu Instagram, meu Facebook é Laís Neres e meu Twitter é Laís Neres 1. E que a gente possa aí, né, a partir desses tensionamentos que a gente causa nas nossas cabeças, pensar em uma sociedade melhor, né? Por um bem viver, por uma sociedade onde seja mais justa, mais equânime, livre de violências por ser pelo que as pessoas são, né? A gente precisa avançar. Eu espero que a gente possa se encontrar muito ainda aqui nas praças virtuais, e vamos tentar trazer esse curso para cá, gente. Depois eu vou trocar aí com vocês no privado aí, para ver como é que a gente pode organizar aqui em Salvador, Bahia, porque aqui vai sair uma galera boa, e é interessante, né? Eu adorei, escola de candidatos, amei. Então é isso. Com certeza. Agradeço a audiência, né? Vocês que estão aqui, que destinaram esse tempinho para poder aprender, e todas as palavras de gratidão aí. Muito obrigada. Jean, que fez esse convite, a Gleides, que indicou meu nome, a Letícia, que mediou, né? E todos e todas que participaram. Muito obrigada. Parabéns, viu, Laís? Parabéns, companheira. Estamos juntos aí nessa guerra aí. Viu? Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Obrigada. Até a próxima, gente. Tchau. E a todos os presentes. Tchau. Tchau.